Olá, estamos aqui mais uma vez para aquele nosso bate-papo terapêutico, né? Sei que andei sumida, mas tirei um tempinho para colocarmos a conversa em dias. Hoje vamos falar sobre a importância da dor. Sim, a importância da dor. Nós devemos aprender a ressignificar a dor. Por quê? Porque nem tudo é só prazer, só alegria, né? Existem momentos em que a dor ela faz parte do contexto das nossas vidas, né? E devemos aprender a entender quando ela se transforma em um elemento positivo que contribui para o nosso crescimento. Mas para tal, é preciso que entendamos que existe um processo chamado transição, que é um processo de movimentar-se, né? É de você sair da tua zona de conforto e andar, avançar para o desconhecido, para novas experiências. Nem sempre isso é tão fácil. Observe, quando abrimos mão da infância pela adolescência, obviamente vamos perder alguns privilégios que são inerentes, muito próprios, da infância. Em contrapartida, vamos ganhar novas experiências, que são próprios da própria adolescência. E assim acontece em vários contextos de nossas vidas, certo? Contudo, nós temos uma dificuldade, para lidar com as perdas, para abrir mão daquilo que nos dá prazer. Obviamente que não dá para a gente ganhar o tempo todo, ser feliz o tempo todo, sorrir o tempo todo. Já falei isso aqui, né? Então, nem tudo aquilo que nos dá prazer, de fato, é tão bom, é tão salutar. Assim como a dor em todo o seu contexto é ruim. Como eu disse, dá para ressignificar, tirar um proveito daquilo, que por hora nos faz sofrer, e o sofrimento traz com ele uma coisa chamada reflexão. Quer queira, quer não, a gente para prestar atenção naquela situação em que você está inserida, coisa que muitas vezes a gente não faz quando está feliz. Quando você está feliz, você só quer usufruir o prazer daquele momento, viver intensamente aquele momento. Mas quando a dor e o sofrimento, de certa forma, ela visita a tua vida, ela faz com que você ligue o pisca-alerta, e você passe a refletir por que está acontecendo, como isso está te atingindo, como está te afetando. Se você se nega, se rebela, no momento de fazer essa reflexão, você só vai trazer mais sofrimento para a tua vida. Por quê? Negar a dor, é negar a realidade que você está vivendo. E negar essa realidade tem suas consequências, Então, há necessidade da gente ressignificar e aprender, entender o que é que a vida está te dizendo com aquela situação. De repente, aquela dor, aquele sofrimento, aquele momento que não é nada agradável, ele está te permitindo, você dar um freio, porque de repente a tua vida é um trem descarrilhado, E refletir sobre esse momento significa também ressignificar, E pensar, bom, como foi que tal problema, tal dor, tal situação se instalou na minha vida? Onde está a gênese desse problema? Onde está a origem dele? Porque muitas vezes nós atribuímos a esse problema a algo que vem de fora, não entendendo que a dor ela é provocada apenas porque nós não aceitamos ou não soubemos como lidar com aquela situação. Quando eu não sei lidar com a situação, por mais desagradável que ela seja, se eu tiver a sabedoria, de procurar entender o porquê da situação e tentar contornar ela de uma maneira mais eficaz possível, eu sei que ela vai doer, agora ela não vai fazer tanto estrago. É diferente quando eu me nego a aceitar, não paro para tentar compreender o porquê de todo esse contexto. Nós estamos tão preocupados em erradicar, em tirar o problema de nossas vidas, que não entendemos
né? Não percebemos que a melhor coisa é buscar entender todo o contexto para que eu não caia em uma armadilha semelhante lá na frente. Muitas vezes, tirar de qualquer maneira uma situação desagradável de nossas vidas, sem refletir o porquê ela está ali e o que o universo está tentando nos falar, é muito mais prejudicial do que viver com a própria dor. Eu sei que fomos educados, né, para não vivermos com a dor. Nós somos educados para sermos conquistadores, né? Obviamente que não tem nada de errado você buscar, né, lutar pelos teus sonhos, querer o bom e o melhor, trazer o bom e o melhor, né, para a sua vida. Agora, tem que entender que nós não vamos vencer todas as batalhas, né? Não vamos vencer todas as guerras. Algumas serão perdidas, né? E entender que nesse contexto de ganhos e perdas, né, você não é um eterno vencedor nem um eterno perdedor. Você é apenas alguém que luta, né, pelos teus sonhos, que luta pela vida. E aí é que está o bom, né, a maravilha, o segredo está aí, nessa luta, certo? Quando você se torna um guerreiro, você se torna mais atento. Você é responsável pela tua vida. Em uma batalha, você não está lutando pelo lado A ou pelo lado B, contra o lado A ou contra o lado B. Você está lutando por um ideal, né? E nesse ideal, né, para que você seja um vencedor, você tem que sobreviver. Então você vai ter que aprender, né, a não baixar a guarda. Você vai ter que aprender a se transformar independente, autônomo e forte. Você vai ter que aprender a desenvolver coragem. Então, seja lá, né, o que você está passando agora e que está te trazendo dor, sofrimento, preocupação, que está te fazendo desenvolver esse pensamento pessimista perante a vida, está na hora de mudar. Está na hora de você entender que o que você está fazendo é o que as outras pessoas também fazem. Mesmo aquelas que estão ali sorrindo no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, mostrando toda uma aparente felicidade, né? Pessoas reais, elas têm problema, né? Os avatares, a ficção, esses não têm problema, certo? Então, assim, lembrando que eu, você e essas pessoas das redes sociais, elas são reais, nós somos reais, então, não perdendo de vista isso, devemos entender, né, que pessoas reais sofrem, né? E como diz Freud, a realidade dói. O ideal seria que vivêssemos na realidade, mas como a realidade dói, nós precisamos da fantasia. Agora, não dá para viver na fantasia o tempo todo, né? Precisamos dessa dose de realidade, assim como também precisamos, né, desconectar um pouco também dessa realidade e buscar um pouco, né, daquilo que é fantasioso, do imaginário. Na verdade, o sofrimento, ele está porque ou nós estamos presos no que foi, ou que deixou de ser, ou que poderia ser, melhor dizendo, né? Nós não nos conectamos com nós mesmos, com a nossa realidade, do que somos e do que podemos ser a partir da decisão que eu tomo hoje, agora em minha vida. Então, seja lá, né, o que você está vivendo e que pode estar trazendo dor e sofrimento para a tua vida, primeiro pergunta, né, como foi que eu cheguei a tal situação? E busque ser um máximo realista, né? Porque muitas vezes a gente passa pela vida guardando raiva, ódio, mágoa, rancor, saudade. Quantas vezes nós vivemos algo que não desejamos, né? Mas terminamos vivendo porque é cômodo. Pessoas vivem em relações que ela não gostaria de estar, em profissões que elas não gostariam de estar exercendo. Elas dizem sim quando gostaria de dizer não, né? Ela vive, muitas vezes nós vivemos situações que nos magoa, que nos machuca, né? Mas para desenvolver a lei da boa vizinhança ou da própria sobrevivência, nós terminamos aceitando. E isso, né, vai acumulando
um excesso de energia negativa. Essa energia vai impregnando o nosso corpo, né? Vai sendo depositada em diferentes órgãos, né? Vai nos adoecendo aos poucos. E o órgão que estiver mais fragilizado vai se ressentir mais, e daí vai surgir uma patologia. É assim que vem os diabetes, câncer, pressão alta e tantos outros tipos de patologias existentes, né? Então, entendamos que às vezes a partida de uma pessoa querida se fez necessário porque há uma coisa chamada devir, uma mudança, uma transformação, uma transmutação o tempo todo. A nossa grande dificuldade em viver com as mudanças, né, é que nos torna inflexíveis. E quando nos tornamos inflexíveis, nós adoecemos, né? Nós temos que mudar conforme o tempo. Nós temos que dançar conforme a música. Nós temos que nos adaptarmos às mais variadas realidades que são vividas ao longo de nossas vidas. Então, se eu digo eu não aceito e me fecho para aquela realidade, aquilo vai me causar muita dor, aquilo vai terminar trazendo sofrimento. Então, muitas vezes a dor e o sofrimento, ele não é um processo que é trazido de fora, mas ele nasce como um processo da não aceitação da realidade que eu estou vivendo, né? Então, aquilo, né, que está no meu entorno deve ser percebido, assimilado, né, pelo meu interior. Né? Então, aquilo que eu não aceito, eu simplesmente vou dizer, rejeito, eu não quero. Mas, Creus, eu não tenho jeito, eu tenho que aceitar. Então, se eu não tenho jeito e eu tenho que aceitar, eu tenho que saber administrar essa situação para minimizar o máximo possível e não trazer tanta dor, tanta desordem, né, ao meu organismo. Porque o meu corpo ressente, ele responde à situação que eu vivo. Certo? E ele vai responder de que forma? Pela produção hormonal, né? Então eu vou produzir hormônios que podem ser benéficos ou não ao meu organismo, né? E a depender dessa produção ou a não produção, né? Isso vai refletir sim no meu comportamento, no meu humor, na minha saúde, consequentemente. Né? Então, assim, se eu produzo muitas células muito radicais livres, eu sou uma candidata a um câncer. Mas isso por quê? Porque eu não aceitei a separação, porque eu preferi viver anos e anos amargando, né, um sentimento que não me foi correspondido, ou que foi correspondido por outro até determinado momento. Né? E eu prefiro entrar em outras relações, mas sem esquecer, trazendo a mágoa, trazendo a dor, trazendo a saudade. Ora, eu posso amar quem eu quiser, certo? É muito bom amar. Difícil e ruim é odiar e ser odiado, né? Isso é que não é legal. Se eu quero amar, que eu ame, mas que eu entenda que eu não posso viver aquela relação. Embora eu não possa, sem ressentimento, sem mágoa, eu vou continuar amando, mas eu vou procurar viver. Eu vou procurar ser feliz, mesmo sem aquela pessoa ao meu lado, né? E isso, mas me dói ver esta pessoa com outro. E daí? Ela é livre para tomar as próprias decisões e para viver com quem ela quer. Assim como eu sou livre para continuar amando, eu só não posso importuná-la. Porque o amor não pode ser imposto, é uma conquista. Eu simplesmente aceito o outro na minha vida e dou o que há de melhor de mim para essa pessoa. E o oposto também tem que acontecer, porque ninguém ama sozinho. Por mais que a gente se engane e acredite que ama sozinho, é impossível, porque vai chegar um momento, né, em que você vai se ressentir, né, em que você vai cansar de esperar e não obter, né, o mesmo afeto ou algo similar àquilo que você está dando, certo? Creuza, eu tenho um problema, uma doença que não tem mais cura, né? E eu não quero, eu tenho medo de morrer. Gente, ninguém veio aqui para ficar para sempre. O medo da morte só faz aumentar o sofrimento. Um dia, né? Ninguém está preparado para a morte. Nós somos preparados para a vida. Mas se eu perceber e entender que o que eu chamo de morte é o outro lado da moeda,
que é uma vida após essa vida, fica mais fácil. Ah, mas eu não acredito em vida após a morte, eu acredito que morreu, acabou. Bom, se você acredita que morreu, acabou, então entenda que tua história tem um início, um meio e um fim. Então, se ela está perto do fim, você tem que aceitar. Não tem como a gente protelar essas coisas, não tem como enganar a morte. Assim como não tem como não ficar velho, né? Então, assim, a gente tem que aceitar os fatos como eles são. Então, assim, ao invés do desespero, certo? Ao invés da revolta, da negação, que é um processo, né? Que as pessoas vivenciam, principalmente diante de determinados fatos da vida, tipo uma separação, a perda de um ente querido, ou uma doença, um estado terminal, e que você não aceita. Diante dessas situações, é preciso entender e usar da sabedoria, né? Que a gente não veio aqui, né, para ficar uma vida toda no sentido de viver eternamente. A gente está aqui com um momento de passagem. Então, ao invés de gastar o tempo que ainda te resta com lamentações, com choro, busca aproveitar esse tempo com maior qualidade, junto das pessoas que você ama, fazendo as coisas que você gostaria de fazer, vivendo aqui o tempo que ainda te é dado com gratidão e com sabedoria. É melhor do que ficar dentro de um quarto, trancado, em cima de uma cama, se lamentando ou correndo para tudo quanto é médico, curandeiro para tentar te salvar. Quando você no íntimo sabe que às vezes não tem mais como protelar essa verdade, essa realidade. Eu sei que não é fácil, principalmente quando você vai deixar entes queridos, mas é preciso entender que nós não somos donos de nada, nem do nosso próprio corpo. Então, por que vivermos apegando-nos, agarrando-nos, né, às coisas, às pessoas, quando elas não nos pertencem? Quando tudo que nos pertence é esse momento, é essa experiência. Então, ao invés de fazer a dor a tua inimiga, ou abraçá-la e fazer a tua amiga inseparável, ressignifica esse momento de dor, esse momento de sofrimento, esse momento de passagem, esse momento de aprendizado. Isso sim é que é importante, é que é fundamental. Não importa, né, o tempo que você viveu, importante é que você viveu. Ah, mas eu perdi. Não importa se você perdeu, se agora não mais te pertence. O importante é que você usufruiu quando foi te dado um tempo para usufruir. Ah, mas eu queria fazer muito mais. Se você não fez, é um problema teu, né? Agora, o que é que você pode fazer agora? Muito pouco, quase nada. Então, faz o pouco que ainda te resta, o quase nada que ainda te resta, mas faz com amor, faz com alegria, faz com sabedoria, faz com satisfação. Seja lá como for, viva. Viva o tempo que você tem. Viva o tempo que lhe é dado com uma eterna gratidão. É isso que devemos fazer. Se vamos ganhar ou vamos perder, se vamos sorrir ou vamos chorar, é processo, é vida, é aprendizado. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, já dizia o poeta lusitano. E a gente se vê mais uma vez depois para continuarmos com o nosso bate-papo terapêutico.